Agora nós voltamos a São Paulo com Thaís Freitas. Muito bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio Humberto, a todo mundo que está conosco nessa quinta-feira aqui no Jornal Gente. Estou aqui para falar também sobre dinheiro que é gasto pelo poder público e que sai do nosso bolso e que a gente questiona. Da mesma forma como o Cláudio Humberto estava trazendo números aqui para indicar que as coisas poderiam ser melhores no campo do combate ao feminicídio, eu vou voltar a um assunto que deixou o ouvinte da Rádio Bandeirantes ontem, olha, com aquela dor de estômago que eu acho que durou até hoje. Aquele projeto, aqueles vários projetos que foram aprovados pelo Congresso Nacional, mudando regras e basicamente aumentando a remuneração dos funcionários da Câmara e do Senado. E eles foram aprovados daquele jeito mais covarde, que é por acordo de liderança, ou seja, você não tem uma digital ali, você não consegue cobrar ninguém. Você votou a favor, você votou contra, porque basicamente todo mundo vota a favor e ninguém assina embaixo. As contas começam a ser feitas, infelizmente aqui no nosso país, não é a primeira vez que a gente vê isso. Primeiro se aprova o gasto, depois se vê quanto que ele vai custar. Nesse caso, pelo reajuste, só reajuste de salário. Gente, não é contratação a mais, não é a criação de um novo serviço, não é algo que vai reverter para a população, é algo que vai reverter só no bolso de quem trabalha hoje na Câmara ou no Senado Federal. Felizes funcionários. 800 milhões de reais só nesse ano. Isso traz nada. Porque o dinheiro público gasto tem que reverter para quem está pagando. Então tem um investimento aqui, uma obra de infraestrutura ali, uma contratação de um serviço que fale diretamente conosco. Em, por exemplo, educação, por exemplo, saúde. Não, isso aqui não. Isso aqui é dinheiro que sai do nosso bolso e vai diretamente para o bolso de outras pessoas. Não volta nada para a gente. Por exemplo, fazendo aquela continha básica do setor de saneamento, que acho que é o principal problema hoje de infraestrutura no Brasil. Lembrando que em algumas regiões, como na região norte, a gente tem até 60%, 70% em alguns casos, dos moradores, 7 em cada 10, sem esgoto em casa. 30% sem água potável. 3 em cada 10 moradores da região norte não conseguem abrir uma torneira para fazer a coisa básica. Cozinhar, escovar os dentes, tomar o banho, não tem água. Na conta básica, para o investimento para a criação de um serviço de saneamento, custa de R$300 a R$400 por pessoa. Com esse dinheiro que vai no salário dos funcionários da Câmara e do Senado Federal, daria para levar água e esgoto para 2,5 milhões de pessoas, uma cidade de tamanho médio para grande no nosso país. Essa é a conta que a gente tem que fazer. E aí há uma outra dúvida aqui. Na prática, quanto que vai embolsar um funcionário da Câmara e do Congresso, do Senado, a partir dessa nova regra? A conta também começou a ser feita agora, porque tem um monte ali de inciso, gratificação em cima da gratificação, blá, blá, blá. Bem, no fim das contas, aquele que vai ganhar mais pode receber até R$90 mil por mês. R$90 mil por mês, com estabilidade, carteira assinada, tudo certinho. R$90 mil por mês e ainda uma parte disso aqui isenta de imposto de renda, que é mais um gato que foi colocado ali. Quando você cria uma despesa sob determinada insígnia, você não tem incidência de imposto de renda, é a tal da verba indenizatória. É a mágica que está sendo feita agora de transformar o salário base de R$19 mil num salário de R$90 mil na prática. Que não é novidade no nosso país. É bom lembrar, não é o teto constitucional que está escrito ali na Carta Magna, naquilo que tem que ser a lei máxima do país, diz o seguinte: ninguém pode ganhar mais do que um ministro do Supremo. R$46.366. A gente viu agora há pouquinho com Pedro Campos, que é claro que os ministros do Supremo não só não estão satisfeitos com isso, como se acham no direito de ter outras fontes de renda. É muito pouco isso. R$46 mil por mês, vitalícios, é pouco. Lembrando, por exemplo, no caso de tribunais de justiça, vou dar o exemplo de São Paulo. Quando se vê ali o contra-cheque no ano passado, a remuneração média de um desembargador em São Paulo foi de R$150 mil por mês. 46 mil, isso aí é só no papel. O que a gente tem desse episódio que criou uma casta muito privilegiada de funcionários públicos da Câmara e do Senado Federal, inclusive que é aquilo que eu trouxe aqui, que tanta gente passou raiva. Você trabalha 3 dias e folga 1. 3 dias de trabalho, 1 de folga. Hoje é quinta-feira, hoje não deveria estar aqui, né?
Hoje é quinta, trabalhei segunda, terça e quarta. Hoje vou descansar que ninguém é de ferro. Primeiro, o custo real, que a gente está vendo aqui, que bate em quase 800 milhões de reais por ano. Segundo, a sinalização para a sociedade. A gente sabe que a dívida pública não para de crescer, mas isso é ignorado por aqueles que gastam, tanto no executivo quanto no legislativo nesse caso aqui. Está se gastando como se não houvesse amanhã, mas há amanhã. 2027 está logo ali. E há aqui uma sinalização perversa também e que a gente vai descobrir na prática o que vai acontecer para câmaras municipais e assembleias legislativas. Nós temos mais de 5 mil municípios no país. Se cada Câmara Municipal for pegar esse exemplo do nível federal, se o federal pode, por que eu não posso? Não é? E criar esse tipo de coisa vai ser um buraco sem fundo de reajustes para funcionários que hoje já estão ali bem acima da média do funcionalismo público, que é bom lembrar, né? Ganha pouco, muito pouco no nosso país. 2027 está chegando, independente de quem ganha a eleição nesse ano, dia 1º de janeiro de 2027, teremos um novo mandato começando. E aí será esse cidadão, esse presidente, que vai ter que lidar com esse buraco que aumenta cada vez mais. Para fechar aqui, né? Gente, dentro desse contexto, alguém aqui em sã consciência acha que esse Congresso vai aprovar reforma administrativa? Imagina, isso aí você coloca no papel, põe na gaveta, dá entrevista dizendo que está muito preocupado e vida que segue. Para fechar aqui, vou colocar o que disse ontem a respeito desse assunto o economista Paulo Rabelo de Castro, colunista aqui do Jornal Gente. O Congresso Nacional parece uma mistura de parquinho e quermesse. É uma situação em que nós estamos financiando a permanência desses quase 600 indivíduos e com honrosas exceções, que muitas vezes votam contra disparates, majoritariamente ajudam a saltar o país, Pedro. Portanto, não é a rubrica dívida, não é a rubrica exatamente orçamento, tudo isso já é a consequência de uma só atitude. O congressista chega lá e ele se acha sócio das despesas que ele vai aprovar.